é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção desde já. E hoje nós vamos falar sobre o poder da escolha. Você tem noção de quanto você pode escolher as coisas na sua vida? De quão poderosa pode ser e quão influente pode ser uma escolha mal feita ou bem feita na sua vida? Bom, a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. E hoje eu quero, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades que temos vivido na nossa sociedade, pensar com você em Salmos 34, a partir do verso 1, e a palavra de Deus diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. E engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. É interessante nós falarmos sobre esse texto com relação ao poder da escolha, porque nós todos os dias somos impactados com o poder da escolha diária. Ou seja, você escolhe o que comer, o que vestir, o que fazer, o que não fazer, o que você quer comprar. Todos os dias você escolhe. E espiritualmente falando, num tempo de dificuldade que estamos vivendo, em que as coisas estão cada dia mais exigindo sabedoria no nosso dia a dia, é necessário saber escolher. É necessário saber o que fazer. E a palavra do Senhor nos ensina claramente sobre este poder de escolha que você e eu temos. Bom, eu quero pensar com você hoje rapidamente algumas coisas que normalmente nós não pensamos que são escolhas nossas, mas que nós às vezes pensamos que não fazem parte do âmbito da nossa escolha. A gente se preocupa, por exemplo, em escolher uma roupa bonita para poder sair, escolher a comida que eu vou comer hoje, escolher o carro que eu vou comprar hoje, escolher o caminho que eu vou fazer para ir para minha casa. Eu escolho todos os dias, mas existem algumas escolhas que nós temos que fazer para que a nossa vida tenha sucesso, para que a nossa vida, que aqui
no caso é tão breve, tenha felicidade. E hoje eu quero destacar 4 escolhas para você. A primeira escolha que nós temos que fazer está baseada no primeiro verso do texto, que fala claramente que louvar ao Senhor é uma escolha. Louvar ao Senhor é uma escolha. Sabia disso? Você não é obrigado a louvar ao Senhor. Você louva ao Senhor porque quer louvar ao Senhor. Acho interessante porque muitas pessoas, às vezes, devido à nossa cultura do nosso país, de termos no passado uma obrigatoriedade religiosa, as pessoas acham que louvar ao Senhor é um ato obrigatório, mas não, é um ato de escolha. Então, nesse dia que você está vendo essa mensagem, você tem 2 opções. Ou você louva ao Senhor, ou não louva ao Senhor. E é um ato de escolha sua. Bom, se nós escolhermos não louvarmos ao Senhor, o que faremos? Nós normalmente reclamamos, murmuramos, planejamos mal contra o outro, pensamos mal do outro, criticamos o outro, não ajudamos o outro, prejudicamos a nós mesmos. Quando nós não louvamos ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos concedeu, nós fazemos muitas coisas que não devemos fazer. Então, hoje eu peço a você que reflita sobre a qualidade da sua vida espiritual. Não interessa muito se você tem 10, 20, 30 anos de igreja. Na verdade, isso não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é se você todos os dias escolhe louvar ao Senhor. Às vezes eu tenho, infelizmente, conhecido crentes em Jesus reclamões. Pessoas que se dizem crentes em Jesus que reclamam mais da vida do que louvam ao Senhor. E são ricamente abençoadas, tem casa, tem carro, tem saúde, tem tudo, mas reclamam também de tudo. Me fazem lembrar, por exemplo, a situação de Israel quando sai do Egito para o deserto, e eles reclamavam tanto, mas tanto, mas tanto, que o Senhor mesmo os corrigiu, dizendo, olha, devido à sua murmuração, devido ao ato de murmuração que vocês têm, vocês não vão entrar na terra prometida, mas sim os seus filhos. Apenas os seus filhos vão entrar e vocês vão passar aqui um tempo para refletir. Então, às vezes você está vivendo uma situação na sua vida exatamente porque, em vez de louvar ao Senhor pelas bênçãos que você recebe, você está fazendo outras coisas. Reclama, murmura, prejudica o outro, prejudica a si mesmo, planeja mal contra si mesmo, contra o outro, se sabota o outro. Então, o louvor ao Senhor é uma escolha. Então, nesse dia, eu te pergunto muito claramente, você escolhe o quê? Louvar ao Senhor pelas bênçãos que você tem? Nós sabemos que estamos vivendo um momento de dificuldade. Não é apenas a questão da pandemia, mas existe uma crise política, uma crise moral, uma crise financeira. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, porque não é apenas uma crise na saúde, mas são crises gerais em outros pontos importantes. Mas mesmo assim, é necessário entender que é necessário louvar ao Senhor. É necessário louvar ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, porque as dificuldades vão e vêm. As dificuldades, elas vão e elas voltam. Elas vão e elas vêm. Então, não importa. Hoje nós estamos vivendo essa dificuldade, mas amanhã poderá vir outra dificuldade. E se nós ficarmos louvando ao Senhor mediante o nosso dia, o meu dia está abençoado, então vou louvar ao Senhor. Hoje não choveu, vou louvar ao Senhor. Hoje deu tudo certo, planejei minha vida certinha, fiz tudo certinho, vou louvar ao Senhor. Não, meu irmão. Se você está guiando a sua vida pelo que acontece no externo, olha, você está com um problema sério na sua vida espiritual e você precisa se reconectar verdadeiramente com o Senhor. Uma outra estrutura também importante, que é um ato de escolha. Buscar ao Senhor é uma escolha. O verso 4 deixa muito claro isso, que a busca do Senhor é uma escolha. Ou seja, você pode não querer buscar ao Senhor. Você pode não querer, de maneira muito voluntária, ficar na sua, sem buscar ao Senhor. Eu acho interessante que nessa pandemia, a pandemia tem revelado muito sobre a qualidade da vida espiritual individual dos membros das igrejas. Eu posso falar da igreja que sou pastor e da nossa igreja.
e tenho observado o quão importante é a vontade do membro em estar buscando ao Senhor. E fica claro na nossa membresia, no nosso dia a dia, as pessoas que buscam independentemente da vontade da igreja, ou do pastor, ou do Ministério do Louvor, ou dos ministérios, ao Senhor. Pessoas que buscam ao Senhor sem precisar de serem empurradas para buscar ao Senhor. Uma coisa é você buscar ao Senhor voluntariosamente. Outra coisa é você buscar ao Senhor na marra. Então a pergunta que eu faço a você é: você está buscando ao Senhor porque quer ou porque você está com medo de algo? Você está com medo de quê? Você está com medo de pegar Covid? Você está com medo de perder o teu emprego? Você está com medo de perder a tua família? Você está com medo de quê? Porque às vezes o medo empurra a gente. Às vezes a situação fica complicada e aí o medo vem e aí o cara começa a orar, o cara começa a vir na igreja, o cara começa a ofertar o seu tempo, os seus talentos, o seu dinheiro, mas ele está sendo empurrado pelo medo. Não é voluntário. E quando aquele medo passa, ele volta às antigas práticas. Então, querido, se você não repensar a sua vida espiritual muito seriamente e buscar ao Senhor de maneira voluntária, você vai ter um problema que está baseado no verso 4. O verso 4 fala lá, olha lá por favor, no verso 4 fala assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esse ato da busca voluntária, sem precisar de uma pressão, sem precisar da igreja exigir, sem precisar de ter um medo, sem precisar de uma crise, esse ato voluntário retira o nosso temor. Porque qual é o maior problema do ser humano no dia de hoje? É a crise financeira? É a pandemia? É a crise familiar? Não, são os seus temores. Os seus temores. E o verso 4 fala claramente, o salmista dizendo, olha, quando eu busquei ao Senhor, os meus temores se foram. Então, é meio contraditório um crente em Jesus, um membro de uma igreja, estar numa situação onde as pessoas querem ter liberdade, mas estão cheias de temores. Por quê? Porque buscam ao Senhor, não de maneira voluntária, mas de maneira pressionada, por pressão. Então, é comum, principalmente no Ocidente, as pessoas, quando as coisas estão bem, as igrejas esvaziam. Mas quando as coisas estão mal, as igrejas enchem. Então, o que está motivando você a ir à igreja? É a crise? Depende, vai ter que ter sempre uma crise para te motivar a adorar o Senhor? Então, querido, reflita sobre isso, porque se você está sendo motivado a buscar ao Senhor só quando a coisa está pegando, só quando falta emprego, só quando falta dinheiro, só quando falta saúde, olha, quero te avisar que Deus não é seu empregado. Deus não é teu servo. Deus não é bobo. Não vacile com isso. Tema ao Senhor de maneira voluntária, de maneira sem precisar de uma pressão, de uma situação maior. E aí você vai ver os seus temores desaparecerem. Porque é uma promessa. O verso 4 fala aqui que isso é uma promessa. Olha, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então não importa se você é rico, é pobre, é novo na igreja, é novo no Evangelho, é velho no Evangelho ou não. O que importa é se você está buscando o Senhor de maneira voluntária ou se é na base da pressão, na marra. Então, a pergunta que eu te faço hoje é: em qual situação você está buscando ao Senhor? É só na crise? É só na pressão? Se você está nesse nível, saiba, você não conhece o Deus que você serve. Você ainda não conhece o poder dele. Exatamente porque quando as coisas tranquilizam, você volta a antigas práticas. Então não faça isso com o Senhor. Não faça isso com você mesmo, porque o maior prejudicado é você. Uma outra escolha também importante que nós temos que ter está baseado no verso 6.
Clamar ao Senhor é uma escolha. Clamar ao Senhor é uma escolha. Eu acho interessante porque muitas pessoas às vezes não clamam ao Senhor. Elas querem resolver os problemas que elas têm baseadas nas suas forças, baseadas nos seus comportamentos, no seu pensamento, e elas não clamam ao Senhor. Você sabe clamar ao Senhor? Bom, o ato de clamar ao Senhor é um ato de humildade emergencial. É um ato de humildade em oração emergencial. É um momento onde você se prostra perante o Senhor totalmente, se desligando do seu dinheiro, se desligando da sua potencialidade, dos seus títulos, das suas conquistas, das coisas que você tem ou deixa de ter, das suas opiniões também, né? Uma coisa importante hoje a gente destacar que o crente de Jesus hoje tem muita opinião. E às vezes essa opinião atrapalha. Opinião política, tem opinião de tudo, mas não sabe quase nada, não se aprofunda em quase nada. Mas eu quero te falar, querido, que o clamor real é a tentativa nossa de chegarmos perto do Senhor mediante uma circunstância sem a conquista, sem os títulos, sem os problemas, sem as situações que nós achamos que estão no nosso comando. Então, hoje eu quero pensar com você quais são os títulos, quais são as suas conquistas, quais são os seus dons e talentos que têm te atrapalhado. O problema não é o dom e nem é o talento. O problema é você se achar bom. O problema é que esse título que você tem, ou que você acha que tem, isso está te atrapalhando na sua vida espiritual. Eu conheço, com todo respeito, muitos pastores, muitos líderes de louvor, muitos músicos de igreja, muitos membros de igreja, muitas pessoas que estão nas igrejas que não sabem clamar. Por quê? Porque elas acham que Deus está lidando com elas por causa do seu título, por causa da sua função, por causa da sua necessidade, por causa das coisas que eles fazem. Meu querido, clamar ao Senhor é um ato de humanidade. E você não vai resolver o problema porque trabalha na igreja há 30, 20, 10 anos. Não. Você tem que clamar ao Senhor, se humilhando perante o Senhor. E isso é um ato de escolha. É como se você chegasse em um local e você precisasse se render. Acho interessante esse ato de clamar, porque tem a ver muito com um ato de guerra. Ou seja, quando um exército conquista uma região e ali tem um outro exército, esse exército que está naquele local tem que se render. Senão a guerra continua. A guerra é um ato onde dois lados querem guerrear. Enquanto os dois lados querem guerrear, existe guerra. Quando um lado desiste, a guerra acaba. Aí vem o domínio. Então, quando o domínio vem, esse exército que está dominando, ele precisa fazer o outro se render. E esse ato de se render é o ato de entregar as suas armas, entregar os seus títulos, entregar o seu poder para o exército mais forte. Então, o ato de clamar não é apenas um ato de orar, se ajoelhar e se prostrar ao Senhor. Não, não é isso. Você não está entendendo. Você não entendeu o que é clamar. O ato de clamar é um ato de escolha. Então é como se você chegasse na frente do general, do grande general, que é Cristo, e se rendesse. Tirasse os seus títulos, tirasse as suas conquistas, se desarmasse, tirasse o seu uniforme, o seu orgulho, e ali você fala assim: Senhor, eu me prostro, eu me rendo, e agora quem está no comando é o Senhor. Você quer ceder o comando da tua vida? Enquanto você não ceder o comando da sua vida, você não vai saber o que é clamar ao Senhor. E aí vem o problema, que quando você clama ao Senhor da maneira errada, não há resposta. Quando você clama ao Senhor da maneira errada, não há resposta. Porque o clamor ao Senhor, aqui vinculado no verso 6, é um vínculo de resposta, ou seja, aquele indivíduo que se rende, aquele indivíduo que entrega
as suas conquistas, entrega o seu título, entrega os seus dons de maneira humilde e não quer ser senhor, mas quer ser servo, esse sim tem o seu clamor respondido. O verso 6 é muito claro, deixa muito claramente essa dependência. Olha lá, que ele fala lá assim, no verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Meu amado, vou te dizer uma coisa muito sincera. Humanamente falando, o salmista de pobre não tinha nada. De necessitado não tinha nada, humanamente falando. Mas ele mesmo reconhece, olha, perante o poder de Deus, eu sou pobre. Perante as coisas que Deus tem, o grande Criador, eu sou pobre. Então ele mesmo se humilha, ele mesmo sabe que os seus títulos não servem de nada, que os seus dons, no fundo, eles estão ali para servir ao Senhor, mas se não servirem ao Senhor, não servem de nada. Então, querido, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma situação difícil na sua vida pessoal, uma coisa eu te indico: renda-se. Tire seus títulos, tire suas conquistas, suas conquistas passadas, seus dons e talentos que estão apenas para querer se servir, e clame ao Senhor. Se renda. Imagina lá um general que conquistou uma região, que ali tem um exército, e que o outro general do exército conquistado tem que se render. E enquanto ele não se render, as coisas vão continuar em guerra. Então eu não sei se a sua vida anda em guerra, mas alguém tem que ceder. E esse alguém não é Deus. Deus não se rende. Ou você se rende, ou a guerra continuará habitando na sua vida e o seu clamor não será respondido. Então, se humilhe, se renda e deixe o grande general, que é Cristo, cuidar de você. Última escolha que nós temos é um ato de escolha, além de buscar ao Senhor, além de louvar ao Senhor e além de clamar ao Senhor, o ato de escolha, temer ao Senhor, também é uma escolha. O último verso também fala com relação ao temor ao Senhor. E temer ao Senhor é um ato de escolha. Sim, é um ato de escolha. Por quê? Porque você pode não temer. Você pode viver uma vida destemida. Você pode viver uma vida sem precisar de temer ao Senhor. Sem querer temer ao Senhor. Eu conheço muita gente que não teme ao Senhor. Que peca sem temer. Que faz, que fala, que critica, que vive uma vida hipócrita e não teme ao Senhor. Os anos se passam e a coisa continua do mesmo jeito. E o verso 7, 8 e 9, claramente, ele diz que o temer ao Senhor é um ato de escolha. Verso 9, principalmente, ele fala assim: temei ao Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. É um conselho, falando assim, olha, você que vive, você que é adulto, você que tem uma vida adulta, você precisa temer ao Senhor. Se você não temer ao Senhor, tudo o que você deseja vai te faltar. E eu tenho conhecido pessoas que conhecem o Evangelho, e até mesmo que não conhecem o Evangelho, e que têm falta. E o que falta? Falta dinheiro? Não. Não. Falta oportunidade? Não, falta não. O que falta? Falta paz. Falta alegria. Falta amor. Falta compreensão. Faltam coisas que o dinheiro não consegue comprar. Esse é o problema. O problema é enquanto você não temer ao Senhor e quiser viver uma vida independente do jeito que você quer, fazer os seus planos, executar aquilo que você quer, se você não temer ao Senhor, bem provavelmente não vai faltar dinheiro, nem vai faltar coisas materiais, mas vão faltar muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. A paz, o amor, o carinho, a compreensão. Pode faltar saúde também. Também pode faltar, porque o dinheiro não compra saúde. O dinheiro pode até ajudar, mas saúde é uma coisa que o dinheiro não consegue comprar. Conheço muita gente rica que não tem saúde. Então, quero te dizer, querido, que é uma escolha. É um ato de escolha temer ao Senhor. Então, hoje,
eu quero pensar com você sobre isso. Você tem escolhido o quê? Aqui pelo texto nós primeiramente vimos que nós temos que louvar ao Senhor por escolha voluntária. Depois nós temos que buscar ao Senhor por escolha voluntária, não por uma pressão, não por causa da pandemia, não por causa da crise financeira, política, não. Nós temos que buscar ao Senhor até quando as coisas estão bem. E esses são aqueles que verdadeiramente adoram o Senhor. Nós temos que buscar também e clamar ao Senhor de maneira voluntária. Clamar ao Senhor é uma escolha. Você pode viver uma vida sem clamar. Lembra lá do exército que para clamar é um ato de rendição. Não é um ato apenas de oração, é um ato de rendição ao poder superior. E aí vem a última ideia que nós destacamos, que temer ao Senhor também é um ato de escolha. Você pode viver uma vida em conhecimento do Evangelho, mas conhecer o Evangelho não é o bastante. Temer ao poder do Evangelho, isso sim é transformador. Então peço a você que reflita sobre isso e pense claramente como está a sua vida espiritual. Não interessa se você tem 5, 10, 20, 30, 40 anos de igreja. O que importa é se você tem buscado, se você tem clamado, se você tem temido, se você tem feito as coisas que são vinculadas ao poder do Senhor de maneira voluntária. É uma escolha? Você está na igreja por quê? Porque o teu pai, a tua mãe, porque isso ou a outra, ou aquilo, ou por uma situação? Não, você tem que estar na igreja porque você quer. Você tem que orar ao Senhor porque você quer. Você tem que buscar ao Senhor porque você quer. De maneira voluntária. Porque lá no dia final, a palavra do Senhor fala que você estará frente a frente com o Criador. E lá estará você e o Criador. Ponto. Não haverá família, não haverá colegas, amigos, não. No dia final, a palavra do Senhor fala que todos nós estaremos, todos os cidadãos do mundo que já existiram, que existem e que existirão, no final dos tempos, quando tudo isso acabar, perante as promessas da palavra, perante as profecias feitas, que têm se cumprido dia após dia, todos, grandes e pequenos, estarão perante o Criador e teremos que dar conta das nossas decisões. E aí ele também tomará uma decisão. Então fica a dica. É melhor você buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, louvar ao Senhor e temer ao Senhor de maneira voluntária. E aí você vai ver as grandes maravilhas que o Senhor tem feito para a sua vida já e fará muito mais. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas. Eu te peço, Senhor, poderosamente, perdão pelos nossos pecados. E venha, Senhor, com a misericórdia sobre nós, porque muitas vezes nós buscamos ao Senhor não de maneira voluntária, mas porque falta dinheiro, porque falta saúde, porque falta oportunidade, porque nós desejamos alguma coisa. Senhor, quantas vezes nós já lidamos contigo de maneira interesseira, porque nós queremos algo que ainda não conquistamos, mas a partir do momento que conquistamos, aí a nossa vida espiritual esfria, porque exatamente temos vivido uma vida espiritual baseada nas suas bênçãos e não no seu ser. Vem com a tua misericórdia sobre nós, e abençoa a nossa vida, a nossa cidade, o nosso país, nesse momento tão difícil, em muitos setores. Vem com a tua misericórdia sobre nós e abençoa as nossas famílias. Dá-nos, Senhor, livramentos poderosos mediante a sua vontade e dá-nos, Senhor, a recuperação na nossa vida, dia após dia, para que possamos buscar ao Senhor e termos um poder de escolha real. Escolhemos tantas coisas no nosso dia a dia, escolhemos tantas coisas na nossa vida, mas hoje queremos decidir escolher uma vida contigo real, baseada na tua palavra, baseada no teu poder, para que possamos ser verdadeiramente felizes e alegres na tua presença. Em nome de Jesus amado, te peço e agradeço. Amém. Então, queridos, vamos buscar ao Senhor dia após dia, de maneira voluntária, sem pressão, voluntária, para que você possa ver o Deus verdadeiro que você ainda não conhece. Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente feliz cada dia mais. Por favor, busque as pessoas da igreja e também nos ajude nessa missão, nessa hora
dessa ação social que nossa igreja está promovendo às pessoas e também na nossa reforma que estamos aí caminhando dia após dia para que após a pandemia tenhamos um local de comunhão e aglomeração maravilhosa, né? Ainda não podemos nos aglomerar totalmente, mas o Senhor tem sido bondoso conosco e cada dia mais na presença do Senhor chegaremos lá. Sejamos fiéis ao Senhor, vai dar tudo certo. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais um buscador da presença do Senhor. Felicidades.